que é um privilégio para nós quando podemos terminar um dia na casa do Senhor, na presença do Senhor, de forma que nós estamos sendo privilegiados porque estamos terminando este dia na casa do Senhor, servindo ao Senhor e adorando ao Senhor, nosso Deus. Glória a Deus. Nós vamos ler um trecho na Palavra de Deus, livro de Gênesis, capítulo 8. Vamos fazer uma leitura responsiva dos versos 15 a 22. Quantos irmãos estão abrindo a Bíblia, eu quero ter também o prazer, a alegria de registrar a presença dos nossos irmãos Eliel e Josiele. Fiquem de pé. O casal está servindo a Deus ali no portão. E parece que é a primeira vez que os irmãos estão vindo aqui. Os irmãos estão alegres em tê-los conosco. Digo comigo amém. Amém. Deus abençoe. São da casa e são bem-vindos aqui. Glória ao nome do Senhor. Eu quero também aproveitar o momento para cumprimentar os nossos irmãos e amigos que, através da internet, estarão recebendo essa reflexão da Palavra de Deus. É a sua Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor de Atibaia, no seu culto de oração e ensino da Palavra de Deus e também o culto online. Você estará recebendo essa reflexão. Se ela for bênção para você, reparta com alguém. Caminhe, mande uma mensagem para os seus amigos, indicando as nossas páginas, e assim você estará também abençoando os demais. Glória a Deus. Nós vamos estar de pé, vamos fazer a leitura responsiva desse texto sagrado. Eu vou ler o primeiro versículo, os demais irmãos, monitorados pelo pastor Aparecido, estarão lendo o verso subsequente. Se você gosta de anotar um tema, o tema da nossa reflexão hoje é altar não é monumento. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Então, falou Deus a Noé dizendo: da arca, e teus filhos, e as mulheres dos teus filhos contigo. todo animal que está contigo, de toda carne, de ave e de gado, e de todo réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todos os viventes como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Amém. Glória a Deus. Pode ocupar o seu assento. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei que os irmãos já puderam se situar no texto sagrado que nós lemos. Aqui era o momento em que Noé e sua família deixaram a arca. Todos nós sabemos o que representou a arca. A arca foi algo que Deus
no momento de muita dificuldade, de uma crise espiritual muito grande do povo, da terra, o Senhor Deus, então, pensou em destruir todos os seres viventes da terra. Mas diz o texto sagrado que Deus achou graça em Noé. Aleluia, porque Noé, ele tinha um comportamento diferente, tinha compromisso com Deus, com a sua palavra. Então o Senhor Deus disse para Noé: faze uma arca para você e tua família, aleluia, porque eu vou destruir esta terra. Glória a Deus. Quando o Senhor Deus deu essa orientação, deu essa informação a Noé, e aí Deus deu todas as dimensões da arca que ele iria construir, Deus deu toda a orientação, como Noé deveria fazer, proceder, colocando um casal de cada animal, 7 casais de cada animal, um casal na arca. E Deus orientou tudo, Noé, como ele deveria fazer. Glória a Deus. E por algumas décadas, Noé construiu aquela arca. E diz o texto sagrado que enquanto Noé construía a arca, ele anunciava que a terra seria destruída por água. E os homens da época, eles não acreditaram em 2 coisas: na justiça de Deus e nem tampouco nas palavras de Noé. Diz o texto sagrado que eles até zombavam de Noé. Teoricamente e humanamente falando, eles tinham até razão para zombar de Noé, porque até aquele momento nunca havia chovido sobre a terra. Noé construindo uma arca num lugar seco, eles diziam: de onde vai vir água para encher todo mundo? Noé está doido. Aleluia. E por que eu estou citando isso? Porque hoje não é diferente. Quando nós falamos da volta de Cristo, muitas vezes somos zombados. Aleluia. Que Jesus vai voltar, nada. Falamos da destruição do mundo, muitos também não creem. Tá certo? Mas a verdade é que Deus cumpre com as suas palavras. Glória a Deus. Noé construiu a arca, e quando ele entrou na arca, juntamente com os animais, colocou o suprimento alimentar que Deus orientou que Noé colocasse na arca. A palavra de Deus diz que Deus veio e fechou a arca por fora. Isso quer dizer que Noé não tinha o controle mais da arca. Glória a Deus. E quando Deus fechou a arca, então começou a escurecer os céus, trovejar, chuva começou a vir, os abismos começaram também a mandar água de baixo, e aí, tarde, todos creram que Noé falava a verdade. E eles batiam para que Noé abrisse a arca, mas Noé não tinha o controle da arca. Isso fala da justiça de Deus. Muitas vezes hoje, quando nós falamos do que Deus vai fazer com aqueles que não aceitarem, não creem nele, muitos falam: não, mas Deus é tão bom, tão amoroso, Deus vai me entender, Deus vai me compreender. Eu quero dizer a você que hoje Deus te compreende, hoje Deus te entende. Tudo que você precisar dele, ele está pronto para te dar, para te ajudar. Se você não tem capacidade, não tem força, e buscar ele, ele vai te dar força, vai te capacitar. Mas se você não der crédito à sua palavra, esse tempo vai passar e vai prevalecer a justiça de Deus. Foi o que aconteceu com os antediluvianos. Aleluia. Eles tiveram a oportunidade de crer, de se arrepender, enquanto Noé pregava, enquanto Noé construía a arca. Eles não quiseram.
não deram ouvido. Quando Deus fechou a arca e começou a mandar chuva, que eles caíram na realidade, era tarde demais. Aleluia. Diz o texto sagrado que todos pereceram. Somente Noé, sua família e aqueles animais que ele colocou na arca, somente eles puderam então se salvar daquela destruição. Glória a Deus. E aí nós chegamos no texto que nós estamos lendo, que é a saída de Noé da arca. Aleluia. Então, não vamos falar detalhes, como se deu o preparativo dessa saída. Aleluia. Mas o certo é que Deus deu sabedoria a Noé, para que ele entendesse que a terra já havia secado e que eles poderiam sair da arca com segurança. Glória a Deus. Então, eles saíram da arca. Noé, sua família, saiu da arca, também os animais. Glória a Deus. E aí vai o texto, que vai o principal pensamento dessa reflexão de hoje, que está escrito aqui no verso 20 do texto que nós lemos. Diz assim o verso de número 20. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto no altar. Glória a Deus. Primeiramente, que eu queria chamar a atenção era a gratidão, o reconhecimento, a alegria que invadira o coração de Noé e sua família. Certamente, Noé e sua família começaram a pensar como Deus é bom, como Deus foi bom para conosco, como Deus é maravilhoso, como Deus é glorioso. Aleluia. Toda a terra foi destruída, mas Deus preservou a nossa vida. Aleluia. Então, primeira coisa, gratidão, reconhecimento. E quando ele reconheceu isto, então ele decidiu fazer um altar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. E ele construiu um altar para o Senhor. A nossa reflexão diz que altar não é monumento. Aleluia. Altar é uma construção, uma edificação, aleluia, que tem um alvo, tem um objetivo. Aleluia. Expressar ou traduzir a nossa gratidão a Deus por aquilo que Deus tem feito por nós. Aleluia. Então, o que eu quero dizer é que altar é muito mais do que uma simples edificação. Altar é muito mais do que alguma coisa que alguém construa para que outros vejam, para que impressione a visão daqueles que veem. Altar fala muito do nosso relacionamento com Deus. Como está o meu e o teu relacionamento com Deus? Glória ao nome do Senhor, aleluia. Ele se traduz através do altar que cada um de nós fazemos para o Senhor nosso Deus. Mas a pergunta é esta: será que nós estamos construindo altares ou simplesmente monumentos? Aleluia. Monumento é alguma coisa que você faz, que alguém vê, que pode até chamar a atenção. Mas altar não é monumento. Aleluia. Quando Noé construiu o altar, ele disse que ele pegou ali os animais limpos, aleluia, e ofereceu em sacrifício ao Senhor. Glória ao nome do Senhor, aleluia. A Bíblia Sagrada, ela tem muitos textos falando de altares. Ela começa falando de altar, aleluia, no começo da Bíblia Sagrada, e vai, quando Deus orientou Moisés a construir o templo, o tabernáculo, inicialmente para o Senhor, ele falou de altares. E uma das coisas que nós
uma das expressões de Deus que nos chama a atenção, que o Senhor Deus disse, o fogo tem que arder perpetuamente no altar. Altar sem fogo é monumento. Aleluia. O fogo tem que arder perpetuamente no altar. Aleluia. E para isso, aleluia, o Senhor Deus orientou os levitas para que cuidassem do altar. Tinha pessoa responsável em cuidar do altar. Aleluia. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Cuidar do altar. Tinha que pôr lenha no altar. Tinha que tirar as cinzas do altar. Aleluia, glória ao nome do Senhor. O altar tem que ser cuidado, senão ele vai virar monumento. Aleluia, tem muita gente com monumento achando que tem altar, não tem mais fogo, não tem mais sacrifício. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Tem só alguma coisa que alguém pode ver e talvez impressionar a visão de alguém. Aleluia, isso não é altar. Aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. O altar tem que ter o fogo ardendo permanentemente, perpetuamente. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Aqui diz também, aleluia, nesse texto, que nesse altar era fruto de gratidão, reconhecimento, aleluia, de Noé por aquilo que Deus fizera. Aleluia. E o nosso altar, aleluia, tem que ser fruto de reconhecimento, de agradecimento, de louvor, de glorificação a Deus por aquilo que Deus tem feito por nós. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E diz o texto sagrado que, aleluia, no altar de Noé, o verso 21 diz, o Senhor cheirou o suave cheiro. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia, tem que ter, o altar tem que exalar o cheiro suave que agrada ao Senhor nosso Deus. Glória ao nome do Senhor, aleluia. A Bíblia Sagrada registra uma outra passagem, aleluia, onde o povo também estava em crise, em dificuldade. Aleluia, porque eles haviam se desviado do Senhor Deus. Isso está em 1 Reis, capítulo 17 e capítulo 18. Aleluia. Então, no meio daquela crise, aleluia, Elias, aleluia, Deus levantou Elias e Elias disse, olha, aleluia, nessa crise vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Aleluia. Qual é o Deus verdadeiro? O Deus verdadeiro é o Deus que responder com fogo. Aleluia. E para que Deus responda com fogo, precisa ter altar. Aleluia. E ele chamou para o desafio os profetas de Baal e de Azera, que eram em número de 850, 400 mais 450. 400 de Baal, 450 de Azera. Ele disse para ele, olha, vocês são em número maior, vocês dizem que servem a Deus, que tem um Deus que vocês servem. Aleluia. Então, vocês têm a liberdade de fazer primeiro. Construa um altar. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Aleluia. E eles construíram um altar que não passou de monumento. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Não passou de um monumento. Construíram o altar. Aleluia. Puseram um sacrifício ali sobre o altar. Deus não recebe qualquer sacrifício. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Quando Noé foi apresentar o sacrifício, ele pegou dos animais limpos. Aleluia, e ofereceu o sacrifício ao Senhor Deus. Aleluia, Deus não recebe. Tem gente que está perdendo tempo, aleluia, porque não tem altar, tem ali um monumento, e ali ele coloca qualquer tipo de sacrifício, talvez chame atenção. Os profetas de Baal, de Azera, chamaram muito mais atenção do que Elias, porque
até porque eles ficaram o dia todo ali clamando, a atenção deles para o público foi muito maior. Além disso, diz que eles se retalhavam, se cortavam, aleluia, num esforço tremendo, o esforço dele também foi muito maior. Aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. Por isso que a palavra de Deus diz, aleluia, que Deus não se agrada de tanto sacrifício, aleluia, não. Sacrifícios colocados em cima de monumentos não adianta, Deus não recebe. Aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. E eles clamaram, Elias zombou deles e nada aconteceu, aleluia. Aí chegou a vez de Elias, aleluia. E o que Elias fez? Primeiro, ele disse, eu vou transformar esse altar em monumento, esse monumento em altar. Foi lá, consertou o altar que estava quebrado. Aleluia. Altar quebrado é monumento. Deus não se manifesta. Aleluia. Não adianta ser frequentador de igreja ou apresentador, aleluia, de alguma coisa em alguma igreja, algum movimento. Aleluia. Precisa, aleluia, ter um altar para o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então Elias foi lá, consertou o altar que estava quebrado. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Depois que ele consertou o altar que estava quebrado, aleluia. Ali os irmãos vão ler o texto, nós não vamos ler porque o tempo não nos permite. Aleluia, diz que ele consertou o altar segundo as orientações que Deus havia dado. Não foi na ideia dele, no pensamento dele. Aleluia. Porque no pensamento do homem, às vezes eu quero fazer alguma coisa que é bonito, mas está fora do padrão de Deus. Às vezes eu quero fazer alguma coisa que chame a atenção. Aleluia. O altar não é para chamar a atenção, é para exalar o cheiro agradável ao Senhor nosso Deus. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Fazer alguma coisa que o Senhor receba, que as narinas do Senhor possam sentir, glória ao nome do Senhor, aleluia. Em outras palavras, o nosso altar tem que ser para agradar a Deus, aleluia, tem que ser para adorar ao Senhor Deus. Tem que ser para expressar a nossa gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito, glória ao nome do Senhor, aleluia. Tem que ser para reconhecer quem é o Deus a quem nós servimos, glória ao nome do Senhor, aleluia. Então, aleluia, Elias foi lá e disse que quando ele consertou o altar, ele consertou segundo as orientações de Deus. Trouxe lá 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Depois, pegou o sacrifício, a vítima, e colocou sobre o altar. Se nós fôssemos falar um pouquinho do sacrifício, nós teríamos muita coisa para falar. Aleluia, glória ao nome do Senhor, porque Deus não recebe qualquer sacrifício. Aleluia. Há um texto, o profeta Isaías, que diz, o Senhor registra o Senhor dizendo, olha, quando vocês vêm diante de mim, vocês vão trazendo qualquer sacrifício, traz o manco, o coxo, e ficam dizendo que não faz mal, que não faz mal. Aleluia, é aquele que diz, não, Deus tem que receber. Não, aleluia, Deus só recebe aquilo que lhe apraz. Só aquilo que cheira suave diante das suas narinas. Glória ao nome do Senhor. Deus não recebe qualquer coisa, não. Aleluia. E quando Deus usa o profeta Isaías, disse, olha, nem me traga mais essas ofertas, porque ao invés de cheirar, aleluia, suave, as minhas narinas está cheirando mal, eu não suporto mais.
glória ao nome do Senhor. Aleluia, chega, não traga mais, glória ao nome do Senhor. Eu não suporto mais, glória ao nome do Senhor. Deus não está atrás de movimento. Aleluia, por isso que o salmista diz naquela oração: ó Senhor, a um coração contrito não desprezará. Aleluia. Como é que você vem diante de Deus? Glória ao nome do Senhor. Os profetas de Baal, de Azera, fizeram lá o seu monumento, fizeram lá o seu movimento, nada aconteceu. Elias foi, consertou o altar, aleluia, que estava quebrado, que era o monumento, aleluia. Depois trouxe a vítima sobre o altar. No texto que nós estamos lendo aqui, Noé disse que ele pegou dos animais limpos, aleluia, glória ao nome do Senhor, e trouxe para sacrificar ao Senhor, aleluia. Nós temos que ter um cuidado muito grande naquilo que nós fazemos para o Senhor. Nós não podemos servir a Deus debalde, inutilmente, perder o tempo. Oh, glória ao nome do Senhor, aleluia. Temos que apresentar ao Senhor o sacrifício que agrada a Ele. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Então, Elias pegou o sacrifício, colocou sobre o altar. Depois disse que ele pegou água, aleluia, lançou sobre o sacrifício, aleluia. E a água, aleluia, representa, aleluia, a palavra de Deus, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. Sacrifício fora da palavra de Deus não adianta. Na visão de muitos que ali estavam, eles diziam: olha, com água na lenha, com a lenha molhada, sacrifício molhado, o fogo não vai chegar. Aleluia. É o que muitos dizem hoje. Você querer exigir que cumpra a palavra de Deus, não vai todo mundo embora. Ninguém vai aceitar. Aleluia. Sem a palavra de Deus, também Deus não está presente. Pode ter movimento, pode ter ajuntamento. Aleluia. Mas nós não estamos para movimento, para ajuntamento. Nós estamos para buscar a presença de Deus. Sentir a presença de Deus, desfrutar da presença de Deus nas nossas vidas. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Então ele jogou água, aleluia, abundantemente. Glória ao nome do Senhor. Depois ele fez uma oração: Senhor, responde com fogo, para que todos saibam que eu sou o teu profeta, e foi no teu nome que essas coisas estão sendo feitas. Aleluia. Elias não acabou de orar, o fogo desceu. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Eu quero encerrar essa rápida reflexão esta noite, aleluia, fazendo uma pergunta: o que é que você tem oferecido ao Senhor? O que é que você tem construído ao Senhor? Aleluia. É um altar ou é um monumento? Aleluia, glória ao nome do Senhor. É um altar ou é um monumento? Aleluia. A nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento de altar. Aleluia. Esse altar, ele não vai reproduzir o nosso orgulho, a nossa vaidade, aleluia, a nossa fama. Não. O altar tem que reproduzir a nossa gratidão a Deus, o reconhecimento daquilo que Deus fez na nossa vida. Nós não éramos dignos, aleluia, mas o Senhor nos salvou. Aleluia, transformou a nossa vida, perdoou os nossos pecados. Oh, aleluia, glória ao nome do Senhor. O nosso altar tem que ser um altar de gratidão, reconhecimento, aleluia.
da presença de Deus, da ação de Deus, do amor de Deus, da compaixão de Deus, da misericórdia de Deus para com a nossa vida. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Uma vez reconhecido, aleluia, o altar tem que ter sacrifício. Aleluia. Tem que ter sacrifício. E não é qualquer sacrifício. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Por isso que Paulo, aleluia, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 12, ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia. Para que o seu altar não vire um monumento, precisa ter sacrifício. Não é qualquer sacrifício. É aquele que agrada ao Senhor. Aquele que responde ou que atende os pressupostos determinados por Deus através da sua palavra. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Senão você vai pensar que está com altar, está apenas com o monumento. Alguma coisa que os homens veem, mas não desce o fogo do céu. Não tem a presença de Deus. Não sobe nada suave às narinas do Senhor nosso Deus. Aleluia. Quem sabe está subindo alguma coisa que não agrada a Deus. O Senhor está dizendo: chega, eu não suporto mais. Nem traga mais sacrifício. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Mas que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor Deus nos guarde, que o Senhor Deus, através do seu Espírito, continue falando aos nossos corações. Aleluia, que nós possamos realmente ter um altar e nele oferecer sacrifícios limpos, aleluia, santos, agradáveis a Deus, aleluia, para que possamos continuar nessa jornada, servindo, glorificando, exaltando o nome santo e poderoso do Senhor nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que o Espírito Santo possa continuar falando forte e poderosamente em nossos corações. E se esta mensagem foi bênção de Deus para a sua vida, não se esqueça, abençoe outras pessoas, mande para outras pessoas. Aleluia. Se você ainda não está inscrito em nossas páginas, AD, Belém, Atibaia, Facebook, YouTube, Instagram, faça a sua inscrição, recomende também para os seus amigos. E assim, você vai ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar também outras pessoas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos conceder.